Bom, gente, continuando, vamos caminhar mais um pouquinho, então. Eu terminei o último vídeo e é importante que você assista a sequência para você entender também o meu raciocínio, tá? E eu queria começar esse, então, pensando assim, a gente falou no último sobre o arrependimento, sobre por que João chega falando, tá chegando o reino de Deus, então se arrependa e crede no evangelho. Perceba, então, que tem 3 questões importantes. Está próximo um reino, está chegando um reino. João Batista, no contexto, você sabe que ele estava abrindo caminho para Jesus chegar. E Jesus estava, a partir de então, ia começar a falar desse reino, tá? O coração daqueles homens, daquele povo, precisava, para conhecer o reino, fazer parte, acreditar nesse reino, precisava então se arrepender. Tá vendo que o texto lá de Marcos diz o seguinte, no versículo 15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos lá. Mas a gente precisa voltar um pouquinho, vamos voltar desde a criação. E tem 4 palavras para você gravar aí: criação, queda, redenção e consumação. Essa é a sequência lógica e a história de Deus. A partir dessas 4 palavras a gente consegue entender tudo que Deus quer, tudo que ele quis, não, tudo que ele quer, a partir da criação, da queda, da redenção e da consumação. E na criação a gente tem um Deus bom que cria todas as coisas boas, e o texto lá de Gênesis vai dizer, ele cria e ele repete várias vezes, é bom e é muito bom. Nós temos esse Deus bom, criou um mundo abençoado, uma criação plena, submissa e em comunhão com ele. É essa a criação inicial de Deus, perfeita, né? E aí a gente tem, a partir disso, lá em Gênesis ainda, no começo, a queda do homem. Quando o homem cai, ele vai para um cativeiro. Esse cativeiro você vai ver um texto de Romanos muito interessante. Eu vou deixar o texto para você depois anotar. Romanos 8, 21. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não foi a criação que quis, mas Deus sujeitou ela por conta da queda. Houve queda e Deus traz ali para o homem, para a serpente, para a criação, para a natureza, a consequência dessa queda. E aí então a gente tem essa criação perfeita, a gente tem a queda, e aí a gente tem que ter a redenção. Como é que esse homem vai se levantar dessa queda? E no próprio Gênesis, Deus vai lá e cria roupas através já de um sacrifício, e aí a gente começa também a ter um prenúncio do que é de fato o evangelho. Não vou adiantar as coisas aqui, mas na redenção, no texto de Romanos, eu li que a criação será redimida desse cativeiro. Vai chegar uma hora em que ela vai ser liberta por completo. Não o que a gente pensa como libertação, mas redimida totalmente, que é a consumação. A partir dessa redenção, tem o ato da consumação, que é o final de todas as coisas, tá? Que é lá em 2 Pedro, esse texto é muito conhecido, 2 Pedro 3, 12, 13, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aqui é o final, gente. Aqui é o último capítulo do livro. Aqui é a última página virada para a eternidade, tá? Então, esse é o projeto de Deus, criação, o que vai acontecer, tá? E o evangelho está dentro disso tudo. O evangelho não é Jesus só falando o evangelho quando ele vem, o Deus encarnado. Não. O evangelho está desde o começo. Ele tem vários elementos impressionantes, como Deus deixou para nós a revelação, ele sempre auxiliando o homem em suas quedas, o homem sempre caindo e Deus sempre o levantando, mas sempre colocando pessoas falhas, homens, seres humanos que falharam na sua missão, cumpriram até certo ponto, mas falharam, mas Deus queria com isso mostrar que o Filho perfeito viria, e aí ele ia conseguir, por ser perfeito, por ser o Deus encarnado, fazer todas as coisas acontecerem, tá? Então, queria que você, nesse vídeo, o principal, você gravar essas 4 palavras: criação, queda, redenção, consumação. Aí a gente tem o evangelho da salvação. Isso é o evangelho da salvação, que parte de Deus para o homem, que fala para o homem de Cristo e que espera uma resposta. Mais 4 palavras. Você tem que gravar nesse vídeo, então, 8 palavras: criação, queda, redenção e consumação. E agora também Deus, homem, Cristo e a resposta. Então a gente tem um Deus que quer redimir esse homem, que fala algo para esse homem, que dá uma notícia para esse homem. Essa notícia é a respeito de Cristo. É a notícia a mais impressionante de todas, que o homem tem solução para ele, tem salvação para ele. Ninguém poderia fazer isso senão Deus. Ninguém tem capacidade de salvar ou perdoar senão Deus. E aí a gente tem, no final, a resposta do ser humano. Porque não adianta nada desses 3 elementos se o ser humano não responder. E os homens estão respondendo, sejam negativamente ou positivamente. Um abraço, tenha paciência comigo. Eu vou continuar postando os vídeos aqui para você. Valeu!